dislexia é um transtorno na linguagem, tanto na linguagem falada como na linguagem escrita. Linguagem falada é quando você troca os fonemas. Por exemplo, eu fazia muito, vou dar um exemplo aqui que eu lembro bem. Eu quando estava muito cansada, eu trocava cochilo por chiculo. Então fazia uma inversão de fonemas. Estou dando um exemplo. Como trocava também cinzeiro com isqueiro. Nunca sabia se era um, se era outro. Literalmente. Então isso é na linguagem falada, tá? Existe alteração na linguagem escrita. O que acontece? Pode-se reproduzir esses erros na linguagem escrita. E existe também a dificuldade de interpretação do texto. Lê, mas não consegue assimilar, né? Conectar as estruturas de linguagem. Tá? Você pode ter uma coisa só. Por exemplo, o meu era muito da linguagem falada e da linguagem escrita trocar. Fazer muitos erros de português. Eu me lembro que assim, meu pai é professor de português e eu fazia redação e eu sempre tirava nota muito ruim na redação, né? E era tudo vermelho, tudo corrigido. Eu tinha uma professora chamada professora Marta de português, tinha pena dela, né? Porque assim, depois que eu via, e eu fazia a redação muito feliz, porque eu achava que estava fazendo uma coisa linda. E aí teve um dia que eu cheguei em casa chorando, porque eu tinha tirado quase 0 de tanto erro de português. E aí minha mãe foi pegar a redação e foi ler. Aí minha mãe olhou e falou: minha filha, sua ideia é tão bonita, né? Eu entendi tudo isso que quis dizer. A gente vai ter que batalhar agora para não cometer tantos erros, senão o professor não vai olhar a sua ideia, vai olhar o seu erro. Você está sendo julgada pelo erro. E aí começou a se fazer lá em casa, domingo eu tinha que entregar uma redação, E aí eu fui, de alguma maneira, me corrigindo. Eu acho que meus pais nem sabiam que eu tinha dislexia, mas eles foram indo pelo lugar certo. É interessante porque a área da linguagem, por exemplo, ela pega alguns lados, né? Ela pega uma parte temporal, ela pega uma parte parietal e pega alguma coisa também da parte occipital. Então você pode ter dificuldade de identificar um fonema no outdoor, por exemplo, e fazer uma leitura tosca. Você pode de audição, de você ouve de uma maneira, escreve de outra. E você pode também na questão de você interpretar errado. Na interpretação. Então, sempre... Agora, tem uma coisa interessantíssima. Essas alterações são sempre do lado esquerdo do cérebro. Isso na neuroimagem, a gente tem uma identificação um pouco melhor. É sempre do lado esquerdo. Nessa e é justamente a área que está mais pintadinha mesmo. Sim, é como se fosse um triângulo. Aqui a gente tem que ver muito direitinho. Por isso você tem a área de Broca, você tem a área de Werner, quer dizer, Vernier. Você tem áreas diversas e a gente sabe que tem mais coisa ainda para ser identificada. Tem pessoas, por exemplo, pessoas mais idosas podem ter uma isquemia cerebral, elas entendem o que você fala, mas não conseguem escrever. Ou então escrevem, mas não estão conseguindo falar o que elas querem. O mercado editorial, nos últimos anos, tendeu a botar aquele tom, não chega a ser amarelo. É meio a pastel, uma coisa assim. É como se fosse um creme. É isso. Um creme. Acontece muito isso. Muito isso. Então, assim, deve ter algum sentido. E dislexia, você toma medicamento, Bia? Muito difícil. Na realidade, você toma medicação quando você tem a dislexia associada com déficit de atenção, com TDA, que é uma associação comum, não é incomum, né? Por exemplo, eu tenho as duas coisas. Então, aí o remédio talvez faça efeito. Mas, voltando aqui, hoje quando a gente tem essa coisa do neurofeedback, você sabe muito bem disso, é muito melhor trabalhar já as próprias áreas, né? Que a gente antes não tinha. A gente não tinha esse tipo de recurso. A neuroimagem da dislexia já tem há 15, 20 anos que eu tenho essa observação muito clara. Né? É sempre do lado esquerdo e ali naquelas áreas. Vale a pena, porque quando eu pedia para as pessoas, mas para quê? Não tem nada provado. Eu falei, um dia vai ter, né? Então a gente vai vendo como a coisa funciona para se antecipar. E hoje a gente está conseguindo mesclar isso, né? Tá ali a alteração, tá aqui o neurofeedback. E você vem com os eletrodos vindo trabalhando. Eu acho até que a própria estimulação magnética também deve ter um efeito. E eu acho que assim, a gente vai ter um futuro muito bacana, porque eu acho que a neurociência vai entrar na pedagogia das crianças. Quem tem dislexia, a mais comum, eles têm muita dificuldade na leitura tradicional, tá? Então se vê que eles têm um aproveitamento muito maior na questão do audiobook, né? Do que é ouvido.
eles têm muito mais percepção. Tanto que a criança disléxica, ela tem um diálogo muito bom. Quando ela tem uma prova oral, ela se desempenha muito melhor. Quando ela tem que entender o que está perguntando, ela começa a entrar em nervoso, não consegue entender e não dá a resposta e geralmente esquece, na hora de escrever, escreve tudo errado, não organiza. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, já há mais de 15, 20 anos, você tem escolas, se você disser que é disléxico, eles têm direito ao material da escola já na forma de audiobook. Aqui no Brasil, o que eu tenho conseguido com os pacientes é o seguinte: eu peço para a prova ser oral. O professor pergunta, aí a criança entende o que você está querendo dela. E aí ele responde oralmente? Responde oralmente. Claro que com matemática isso fica mais difícil, mas isso é um treinamento até a gente ter o tratamento para que ele possa então se autocorrigir, né? Chega uma hora que ele se autocorrige. De tanto treinar. Você vai treinando essas áreas que aí passam a identificar o erro. Porque, por exemplo, eu cometo os erros, mas hoje eu sei identificar. Nos Estados Unidos já é uma coisa que tem muito tempo. Mas eu acho que está chegando para cá, o que a gente conseguir, pelo menos que a gente faça as avaliações orais, que eles têm um desempenho oral, com certeza. Nós vamos ter, provavelmente, se a gente começar a agir agora, crianças daqui, uma geração daqui a 10 anos, provavelmente, que já vai ter essa noção muito clara. Vai ser mais fácil, muito mais fácil. Olha, eu acho que a grande vantagem, a gente tem que lembrar que o TDA é aquele cérebro, aquela pessoa que tem um funcionamento cerebral, onde você tem uma quantidade maior de pensamentos, numa velocidade maior de pensamentos. E se a gente entender que uma ideia é um pensamento cruzando com outro, um cérebro que tem mais pensamentos numa velocidade maior, a quantidade de ideias, de interconexão de pensamentos é muito maior. Então, a primeira grande vantagem que eu vejo no TDA é a criatividade. Porque, assim, criatividade são ideias novas que você tem, né? Aí você pode me dizer assim, alguém pode dizer, não, pode ter uma quantidade imensa de ideia idiota. Pode ter uma quantidade imensa de ideia idiota. Mas é um fato histórico que quem tem mais ideias acaba tendo maior probabilidade de ter ideias criativas. Só um exemplo, Henry Ford, criador do carro. Ele fez o carro Ford, primeiro modelo foi o Ford T, de tatu. Aí você vai falar, mas por que Ford T? Porque o primeiro ele começou, modelo A, B, C, D, E, F e foi. E chegou. Então ele teve a grande coisa, criatividade, né, para chegar lá, e ele teve uma outra coisa, o hiperfoco, que é outra coisa que o TDAH tem muito legal. Se ele tem uma ideia, ele se apaixona pelaquela ideia, ele é capaz de persistir ali e ficar horas. Para você ter uma ideia, voltando à história do Henry Ford, ele ofereceu o carro, né, para vários banqueiros. E todos chegavam para ele, mas para que você quer isso, Henry? Porque já tem cavalo, a gente não precisa de outra coisa. E ele foi, ninguém aceitou a proposta que ele fez. Ele foi, largou o emprego, foi para dentro de casa e continuou fazendo as experiências dele, até chegar no Ford T. Quando chegou no Ford T, ele não tinha mais dinheiro para nada, ele já tinha hipotecado a casa, e aí ele chegou com um grande desafio, que era como ele botar cor nos carros, porque ele não tinha dinheiro para pintar os carros, que ele começou a produzir. Então, o carro só podia ser preto. Por isso que todos os carros que começaram a ser lançados eram pretos, porque o pigmento das minas de carvão era muito barato, ele pegava o resto da extração de carvão, então todos os carros eram pretos. Ele tinha uma coisa que ele dizia assim, você pode escolher qualquer cor, desde que seja preta, que é a única que eu tenho dinheiro para fazer. Logo depois é óbvio que as coisas deram certo, os bancos, e aí começaram a financiar, e nasceu a primeira grande montadora, que foi a Ford. Então aí a gente vê criatividade e capacidade de hiperfoco, essa coisa de se manter focado no objetivo, quando há um tesão, quando há uma motivação, eu acho que são as duas grandes vantagens do TDA. Buscar aquela coisa do tal do talento essencial, né? Porque as crianças ali entre 2 e 6 anos, aquilo aflora, né? Aflora demais a questão do que elas fazem quase que intuitivamente.
Isso é fundamental para todo mundo, mas para o caso de um funcionamento TDA, isso é essencial, porque é onde você dá a ela, se você desenvolve aquele talento essencial, é onde você dá a segurança, é onde você dá a autoestima, que provavelmente vai apanhar um pouquinho na escola ou com os colegas, porque aí a gente vê a desvantagem. Qual a desvantagem do TDA? É que ele tem essa atenção muito dispersa, né? Então, se ele não está no hiperfoco, ele não está em lugar nenhum. Então, ele está numa conversa com os amigos e se desconecta totalmente. Aí você vai fazer uma pergunta, ele não tem noção do que você perguntou. E para ser delicado, ele ou ela, o que faz? Responde uma coisa qualquer. Então, responde uma barbaridade. Então, é muito comum a gente brincar com os déficits de atenção, tipo assim, para o bonde para a Bia entrar. Eu tinha isso, então às vezes eu estava muito longe, aí eu falava, aí a pessoa falou, Bia, o que a gente falou? Eu não sabia. Então, quando eu era jovem, eu tinha uma insegurança de falar, não sei, porque... Hoje eu falo assim, não entendi nada, volta para mim, por favor. Eu canso de fazer isso. Quando eu desligo, eu falo para a pessoa, me perdoe, dá para você voltar? Volta tudo aí, faz o rio, né? Dá um retrocesso para a gente se entender. Então, eu acho que, assim, outra coisa de desvantagem, que essa dispersão, eu acho que, por exemplo, viver com déficit de atenção é complicado no sentido de tem que organizar muito a questão de pagar contas, porque pode cortar a luz, pode cortar o gás, várias coisas podem acontecer. Não é que ele não queira pagar ou não vai fazer, mas ele esquece. É ter um controle, um planejamento. Por isso que a gente pede, às vezes, para ele fazer um planejamento. Não, e fazer uma rotina. E eu sempre digo o seguinte, o déficit de atenção que vai se salvar é aquele que vai pegar um pouquinho de obsessividade para manter o mínimo de regras. Por exemplo, eu já esqueci iPad em banheiro no aeroporto no Maranhão, né? Porque eu levei muito tempo para entender que quando eu viajo, eu tenho que contar os volumes que eu estou levando. Então, por exemplo, a mochila, a pasta que eu levo, o computador e se tiver uma outra coisa. Então eu saio de casa e a mala. Aí eu falo 1, 2, 3. E aí eu fico absolutamente sem graça quando eu estou no lugar, aí ganho presente. Quando eu ganho aquele presente, eu tenho que enfiar aquele presente na mala. Em algum lugar. Porque se forem 4, eu vou esquecer alguma coisa. Ou então eu tenho que ficar assim, agora eu tenho 4 volumes. 1, 2, 3, 4. Então a gente tem que ter pequenos rituais de organização. Eu já botei bota na geladeira. Então, estou dizendo, isso é uma grande desvantagem. Você já foi para casa depois de um dia imenso de trabalho e deixou a chave aqui. É verdade. Então, assim, graças a Deus, meu faz tudo, o Ronei, mora na Rocinha, ele pega a moto em 1 minuto, ele vê a chave lá de casa, porque isso já aconteceu algumas vezes. Eu já dei parte de carro roubado que eu achei que estava na garagem do consultório, um dia que eu não tinha ido de carro, eu tinha ido de táxi. Então, assim, acontece uma opção de coisas, mas eu acho que tem uma coisa que o TDA que se assume assim, ele tem que ter uma coisa, bom humor. Então, assim, se vão rir, eu já estou rindo primeiro dos meus gatos, das minhas gatas, né? Mas eu acho que a índole do TDAH, eu acho que é a grande vantagem dele. São pessoas curiosas, são pessoas que estão sempre abertas para as boas possibilidades da vida, são pessoas que adoram animais, adoram bebês, adoram velhinhos, né? Tipo assim, você pode ter certeza, se você tem uma criança que tem TDAH, bebê gosta dela, bichinho gosta dela. Então, assim, tem um universo que às vezes dá muito trabalho, mas talvez seja as pessoas que têm mais preservado essa pureza infantil. Eu acho muito legal.